Galera do YouTube, boa tarde, tá? Eu aqui, Arquimedes de Caratinga, gravando um vídeo aqui hoje em Belo Horizonte. Tô aqui perto da minha sobrinha Giovana, tá? Aí se vocês ouvirem algum sonzinho de fundo aí, é ela que tá por aqui, pertinho aqui, tá bom? E como eu não queria deixar passar o final de semana sem postar vídeo nenhum, eu tô colocando uma aí pra vocês sobre Muesli Break, porque é um agregado que tem nas nossas armas e que muito atirador não sabe ou não entende a verdadeira função ou o objetivo desse agregado nas nossas armas. Então nós vamos falar sobre ele. Vamos aqui a princípio para um conceito de Muesli Break. Muesli Break é o nome dado ao dispositivo colocado na extremidade final do cano. Portanto, aqui nessa extremidade onde vocês estão vendo o mouse aqui, você pode pegar sua carabina, você vai ver que existe aqui um artefato que fica sobre o cano, que é exatamente o Muesli Break. Ele tem uma função, ele tem um objetivo. Mas também nessa aula eu quero dizer para vocês que existem Muesli Breaks incorporados ao cano, que vocês vão ver até uma foto que eu vou colocar lá na frente lá, onde você não vê aqui nenhum agregado que ressalta, que chama a atenção, mas você vê que ele atua como Muesli Break. E esse Muesli Break ele tem alguns objetivos, dos quais nós discorreremos agora. Os objetivos são, primeiro, diminuir o recuo. Todos sabem, eu já postei vídeo sobre recuo aí no canal, portanto eu não vou me deter muito nisto. Todos sabem que o recuo é o grande vilão da precisão, porque o recuo ele impede exatamente de que a arma permaneça estabilizada no plano de tiro para que o projétil faça coincidir o ponto de visada com o ponto de impacto. Então o Muesli Break colocado nas nossas armas tem como função diminuir o recuo. Esta função não está só por conta dele, está por conta de diversos outros mecanismos, como centro de gravidade, peso total da arma, velocidade do projétil, tamanho da coronha, tamanho do ajuste da coronha em relação ao ombro. Mas o Muesli Break faz parte desse aglomerado de coisas que tende a diminuir o recuo nas armas. Como nós estamos falando basicamente dele, nós vamos continuar focados nele aqui. Vocês estão vendo uma foto aqui feita em laboratório, ou um croquis feito em laboratório de um disparo feito com apenas uma ajuda da dissipação dos gases no cano da arma. Vocês estão vendo aqui o disparo é feito, as setas em vermelho, elas aqui mostram a direção que os gases e o ar que está então sendo provocado pela saída do projétil, que direção e que distribuição eles têm na boca do cano, chamado de focinho também. Então vocês veem que há aqui um congestionamento de gases, de deslocamento de ar. Isto tudo acaba trazendo influência direta no cano aqui, para que esse recuo seja sentido aqui no cano. Aí vou colocar para vocês uma foto aqui agora com um Muesli adaptado, para vocês terem noção como esse efeito é minimizado. A segunda foto vocês estão vendo aqui é um Muesli conjugado com Air Stripper. E vocês veem aqui nessa segunda foto que o congestionamento à frente do cano e que automaticamente vai fazer com que moléculas de ar de temperatura colidam com o cano. No caso dessa primeira foto, vocês veem que na segunda ele é muito mais disperso e automaticamente vai influenciar muito mais a estabilidade do cano e, portanto, a precisão da arma e do projétil. Então o Muesli Break ele tem desenhos diferentes, pesos diferentes, áreas em que eles são inseridos no cano diferentes, que tem como função diminuir o efeito dessa intempérie externa sobre o cano e, portanto, maximizando a precisão da arma. Outro efeito do Muesli Break é minimizar o efeito do escape dos gases e do ar no cano
e no corpo do atirador. Embora parte disso nós já tenhamos falado no slide anterior, mas vocês verão como o escape de gases e de ar no cano pode atingir o corpo do atirador. Dá uma olhadinha nessa próxima foto aqui. São fotos reais, tiradas com contraste alto, onde vocês veem, por exemplo, do primeiro muzzle brake. Ele faz com que restos, nesse caso que é arma de fogo, de pólvora, estejam indo em direção ao corpo do atirador. Vocês estão vendo que foi feito um buraco numa superfície, só parte do cano ficou exposta e parte então desses resíduos do tiro vão em direção ao corpo do atirador, como vocês veem também no segundo caso aqui, vocês veem no terceiro, vocês veem no quarto. Então, isso acontece. O muzzle brake ele deve ser projetado para que isso seja minimizado. Vocês estão vendo que na arma curta, como eu falei lá no início, que não é um muzzle brake que está adaptado sobre o cano, mas vocês veem aqui que ele ajuda a desviar esse efeito dos gases e do ar, tanto na arma quanto no corpo do atirador. Outro objetivo do muzzle brake é melhorar a estabilização da mira no alvo quando ocorrem disparos múltiplos e consecutivos, como é no caso das metralhadoras. O atirador está mirando um alvo, em vez de dar um tiro, ele vai dar uma rajada. O muzzle brake ajuda a estabilizar o cano para que ele continue apontado com o mínimo de variação ou com uma variação aceitável para o alvo que o atirador está mirando. Então ele exerce essa função também nas armas, sobretudo nas armas de fogo. Outro objetivo é ajudar o arrefecimento do cano, ou seja, diminuir o aquecimento do cano. Eu tenho uma foto aqui, que vocês vão ver, de uma arma de fogo. Isso aqui é um M4 que disparou 12 tiros, o pente dele é para 30. Você imagina que depois de 12 disparos, está aqui uma foto térmica, vocês estão vendo que o cano é uma das partes mais aquecidas da arma. Tanto ele aqui dentro, porque isso aqui já é o cano, tá? Quanto o prolongamento final dele. Mas vocês veem que aqui onde está o muzzle brake, a cor não é um amarelo tão vivo, porque ele ajuda a resfriar a extremidade do cano. Então o muzzle brake tem essa função, diminuir o arrefecimento do cano ou aquecimento do cano nas armas, tá? E o último é minimizar o segundo estágio do recuo. Para falar disso, eu vou tentar explicar para vocês sobre estágio de recuo. Eu vou só mudar de ambiente para pegar um pouco menos de ruído, porque está chegando o pessoal aqui, tá? Eu estou gravando aqui de outro ambiente aqui, vocês não reparem, porque chegou o pessoal lá. Se houver alguma divergência no áudio aí, é porque eu mudei de ambiente. Para falar do segundo estágio do recuo, seria necessário a gente falar de muitas coisas, mas eu vou tentar centralizar num gráfico as diversas coisas que acontecem no segundo estágio do recuo de uma arma. Vamos dar uma olhadinha aqui. O nosso título aqui do gráfico é o muzzle brake e o recuo das armas. Vocês estão vendo dois gráficos aqui, um em azul, que tem um pico, que é esse ponto amarelo, e o outro em vermelho. Nesse gráfico nós vamos ler, isso é um gráfico de recuo, de medição de recuo em armas. Nele você pode ver a força nessa escala vertical. Além da gente medir a força que o recuo exerce no corpo e na arma, a gente tem como medir essa outra grandeza que é o tempo. Portanto, por esse gráfico, vocês podem ver que o primeiro recuo foi mais forte, porém mais breve, menos tempo. O segundo recuo foi menos forte, porém ficou por mais tempo o efeito dele na arma, ou seja, a arma continuou vibrando por mais tempo. Esse gráfico em vermelho aqui, que mostra que às vezes há armas que têm um recuo que leva mais tempo para se dissipar, é chamado de o segundo estágio do recuo. Porque quando você dispara, o primeiro estágio é jogar a arma contra você. A arma impulsiona o projétil para frente
E, por questão de leis da física, a mesma força com a qual o projétil é impelido para frente, a arma é impelida para trás. Esse é o primeiro estágio do recuo. O segundo estágio é o tempo que leva desde o momento que a arma é arremessada para trás até o momento que ela para de sofrer os efeitos desse arremesso, que é vibração, tremura, que é deslocamento. Então, o muesli brake, ele atua exatamente nesse segundo estágio, tentando minimizar o tempo que o recuo incide, no caso, sobre o cano. Porque, como eu falei lá, não é questão apenas de você controlar o recuo de uma arma com o muesli brake, é todo um conjunto de coisas. Mas o muesli brake, ele tende a diminuir o tempo, quando ele é bem adaptado, bem construído, quando a engenharia dele é boa, a diminuir o tempo, portanto, o segundo estágio, de que o cano sofre o efeito do recuo, portanto, muitas vezes permanecendo vibrando ou balançando. Vamos dar uma olhadinha aqui como que seria o gráfico de um disparo de uma arma de ar. Aqui seriam os picos, o ponto maior do recuo, né? Isso tudo tem como ser controlado também, minimizado com a boa empunhadura, não vamos entrar nesses detalhes, tá? Nas armas de ar comprimido, você vê que uma arma de fogo, que é esse gráfico azul aqui, normalmente assim, ela tem um recuo mais forte, as armas de fogo de grosso calibre. Porém, o efeito dele é mais rápido, ele passa rápido. As armas de ar comprimido é diferente, porque nós disparamos projéteis mais leves, embora as armas, quando tem mola muito pesada, elas têm recuo demais e vibração, mas não chega a se comparar com alguns recuos de arma de fogo aí, que chegam a empurrar o atirador para trás. Então, na arma de ar ocorre esse de vermelho aqui. O recuo é um pouco menor, ou até bem menor do que nas armas de fogo de calibre mais grosso, tá? Porém, demora mais tempo, demanda mais tempo para ele desaparecer da arma. Esse tempo maior, que ele leva para ser dissipado, está em função de uma coisa. Na arma de fogo, quando você dispara, a única coisa que é projetada para frente é o projétil, que automaticamente, com força igual, projeta a arma para trás. Na arma de ar, não é só o projétil que é lançado para frente. Além do projétil, o pistão e a mola são arremessados para frente. Aliás, eles são arremessados antes do projétil, que antes do projétil sair do cano, o pistão sai comprimindo o ar para que esse ar expulse o projétil. Por isso que esse recuo, ele tende a levar um tempo maior, que são dois objetos sendo arremessados para frente, automaticamente somando força para arremessar a arma para trás e provocar recuo. Por isso que esse tempo demora um pouco mais a desaparecer da arma, onde é importante o chamado follow trog, que é aquele tempo que você atira e continua com a arma mirada para o alvo, para que você, às vezes, não atirar. Se você mudar logo de imediato a posição da arma, você mude a arma de posição quando ainda o projétil está em percurso dentro do cano, ou esteja deixando a boca do cano, e isso vem interferir lá na frente, você alcançar a precisão. Então, o muesli brake nas armas de ar comprimido tende a atuar aqui nesse segundo estágio, que é o tempo que a arma continua sofrendo os efeitos do recuo sobre o cano, no caso, ou seja, o cano começa a parar de vibrar primeiro do que o resto do corpo da arma, portanto, melhorando substancialmente a precisão dos disparos nas nossas armas. Eu não sei se ficou complicado, porque eu gravei com pessoas lá perto de mim, com menino mexendo, com gente mexendo na cozinha, às vezes eu divaguei um pouco, mas espero que tenha ficado claro. Ok, galera? Gostou? Dá um joinha. Abração para todos vocês.